Ele é Fabiano de Abreu, neurofilósofo, neurocientista, neuropsicólogo, psicanalista, psicopedagogo, jornalista, filósofo, nutricionista clínico e membro da Associação das Pessoas Mais Inteligentes do Mundo, com sede na Inglaterra. Essa entidade, sinceramente, não conhecia. Mas é especialista em estudos da mente humana e pesquisador do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito. E o que é que nós vamos tratar com ele? Sobre um assunto aí que está gerando uma grande polêmica em todo o nosso país. Uma recente decisão, no último dia 1º de outubro, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que incentiva a criação de salas e escolas especiais para crianças e adolescentes com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo, a superdotação, por exemplo, não é? Então, o documento vem na contramão das políticas de inclusão que estão sendo adotadas no Brasil há muito tempo e na grande parte do mundo, na realidade, não é? Porque esta era a alternativa que apresentou melhores resultados. E aí há, na ideia do presidente Bolsonaro, essa situação de volta ao que já aconteceu por muito tempo e há muito tempo, que eram classes separadas, não é? E que muitos entendem que não contribui em nada sequer com a formação desta criança, assim como no entendimento das demais, né, do que é a deficiência que essas mesmas pessoas têm. Até uma questão de aprendizado, de convivência social que as demais crianças tinham enquanto estudam juntas. E causa uma grande revolta aqui no meio do setor dos profissionais de educação, e entre eles do nosso próprio entrevistado aqui, com quem a gente vai conversar agora. Tudo bem aí? Já podemos falar com ele? Tudo bem, Décio? Oi, como vai? Tudo bom? Agora sim. A gente chamava aqui o doutor Ítalo, que é o reitor aí da universidade, e a especialidade, na verdade, do assunto aqui, quem traz pra gente é exatamente o nosso entrevistado aqui, que nós anunciamos, que é o Fabiano de Abreu, com quem a gente vai conversar agora. Bom dia, Fabiano, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Décio? Mas eu posso falar com o Ítalo também, porque o Ítalo é reitor de uma universidade que eu também tenho graduação nessa universidade que ele é reitor. Inclusive, tem uma tese científica minha que ele está nas mãos dele para ele provar também lá nos Estados Unidos. Mas a gente pode marcar com ele. A opinião dele é um pouquinho diferente da minha. Em que ponto? Isso é bom, né? Em que ponto, Fabiano? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Em que ponto? Porque ele, como reitor universitário, eu brinco com ele isso. Eu falo que ele tem um pouco da influência da necessidade de ter alunos, né? Então, quanto mais alunos tiver, melhor. Mas essa questão de que o que seria especial, o que seria essa separação, ele diverge um pouquinho, porque ele acredita que não tem que ter essa separação, né? E eu acredito que depende da situação, é melhor que tenha uma separação. Então, a gente até ontem ficou conversando durante 30 minutos, mas no final sai bem, porque não existe idealismo político, né? Eu não tenho posição política nenhuma, nunca tive, até porque eu sou um questionador, um observador, então tem as coisas boas e ruins de cada um, né? Mas eu sou pela razão, eu sou pela estatística. Eu analiso as estatísticas, a resposta, o que aconteceu naquele país. Então, assim, sobre o que o senhor falou, é até interessante, porque há 30 anos a gente vive uma mesmice na educação, né? Então seria retrocesso. Mas a gente tem que levar em consideração que a educação no Brasil está horrível. Então, dizer que vai modificar algo na educação já é algo que eu fico atento, porque é interessante para mim. Porque eu acho que a educação ela tem que ser modificada, já que a gente é bem antigo, e a educação ela tem que se desenvolver de acordo com o desenvolvimento das pessoas também, né? A gente evolui, a gente está numa outra era, estamos na era da informática, foi uma mudança de chave abrupta nas pessoas, nas crianças, Sim. E a gente tem que se adaptar a essa mudança. Fabiano. Então, assim... Pois não. Pode falar. Não, fique à vontade, pode completar. Eu vou falar dentro de uma condição que eu tive na minha vida, né? Eu fui descobrir a minha superdotação com 17 anos, e depois, já adulto, a curiosidade fez com que eu fizesse teste para a Mensa, que é a maior, mais conhecida associação de pessoas
mais inteligentes do mundo. Você vai ver lá pessoas que estão na NASA, que estão em vários, né, cientistas, etc., estão na Mensa e é super reconhecida. E também fiz teste com a neuropsicóloga Cristiane Costa Cruz, de São Paulo. Ela foi presidente da Mensa há 4 anos. Ela é super reconhecida, é renomada no meio. E com a Leninha Wagner, do Rio de Janeiro, que também é uma das mais famosas do Rio de Janeiro. Fiz 3 testes de QI, agora na minha fase adulta. E eu faço estudos sobre pessoas, sobre a inteligência humana. São estudos aprofundados que estão publicados em diversos lugares. E é um tema que muito me interessa, porque eu passei por algo na minha vida, dentro de uma condição especial, que se não fosse essa educação no Brasil, eu poderia estar, de repente, melhor posicionado e, quem sabe, levar o nome do Brasil lá para fora. Você, então, é um superdotado intelectual, vamos dizer assim, não é? E aqui nós estamos falando disso. Quem considera? O presidente Bolsonaro, nós estamos falando disso porque ele quer separar do universo dos demais alunos, por exemplo, aqueles que têm autismo, que também são sempre muito inteligentes, pelo que eu percebo sempre, né? Naqueles casos que eu vi, são muito inteligentes. Depende do caso. Depende do caso. E pelo menos os casos que eu vi aqui, me pareceu que eles são muito diferenciados, assim, né? E alguns casos, inclusive, de celebridades no mundo que são muito inteligentes naquilo que fazem e tal, e eles são autistas. E a superdotação, por exemplo. Então, esses alunos, pela ideia do presidente agora, iriam para uma sala reservada só para eles. Porque eu disse depende do caso. Por exemplo, eu li uma matéria uma vez falando que aquela Greta, aquela ativista Greta, ela é muito inteligente por ter Asperger. Essa foi uma notícia que eu li que foge totalmente dos estudos científicos, né? Porque o autismo, dentro dessa categoria de Asperger, você pode sim ter uma inteligência lógica, mas você perde na inteligência cognitiva. A cognição é a inteligência. Então, assim, dependendo do grau de autismo, você pode ter sim uma lógica muito alta e pode não ter essa cognição tão aprimorada, que também está relativo à inteligência. E depende do grau do autismo, você pode até também não ter essa lógica tão aprimorada. Então, vai de caso a caso. Muitos autistas têm uma inteligência lógica muito grande. E se você puder trabalhar essa inteligência lógica, podem sair grandes profissionais e levar o nome de um país para fora. E se baseando na estatística, se baseando no que é feito nos países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos têm escolas especiais para autistas. E o Brasil não tem. Inclusive, os Estados Unidos, ele vai lá na Índia, por exemplo, buscar as pessoas que têm maior QI para colocar na NASA, para colocar lá nos institutos, etc., de pesquisa, etc., que eles têm. Ou seja, eles captam no mundo pessoas que são superdotadas para trabalhar nos órgãos americanos. E não é à toa que os Estados Unidos é um dos países mais ricos do mundo. Assim acontece na França, assim acontece na Alemanha, assim acontece nos países nórdicos. Ou seja, então deve ter uma separação. O meu caso, por exemplo, os meus coleguinhas falavam que eu era estranho, porque enquanto eles queriam falar do Cavaleiro dos Zodíacos, dos bonequinhos, eu não tinha interesse nenhum em brincar com aqueles bonequinhos, mas eu queria saber por que o beija-flor batia a asa tão rápido. Eu queria entender porque a mosca foge tão rápido quando a gente vai tentar matar. Né? E não tinha Google na época, então as pesquisas eram de biblioteca. Né? E sem Google, né? Não tinha Google, né? Agora, assim, pode falar. Sim, deixa eu entender. Quer dizer, você está citando alguns países cuja receita é esta de escolas especiais para eles. Agora o presidente disse assim, vamos ter salas de aula especiais, salas especiais para eles. Não é a mesma coisa e você está agora, digamos assim, discordando do presidente, pelo que eu entendi aqui, a ideia é que no Brasil, então, é por não haver escola especial para eles, que então na escola, por exemplo, pública, eles têm que estar no universo dos demais? Não é nenhuma discordância, é o que eu digo, eu não tenho posicionamento em relação à pessoa em específico. Eu tenho posicionamento em relação ao que está sendo feito. Me agrada pensar numa mudança. Isso já me agrada, porque já não se pensa em mudança na escola há muito tempo. E você separar as pessoas numa sala é uma coisa que tem que ser analisada, porque uma coisa é ter escola especial, outra coisa é separar. E depende do caso. Porque, por exemplo, se for um deficiente físico,
É interessante o deficiente físico estar numa escola de pessoas normais, mas, de certa maneira, essa escola de pessoas, vou dizer pessoas normais, mas, na verdade, ninguém é normal, né? Como diz a psicanálise, todo mundo tem um transtorno. Ninguém é perfeito, então, né? O problema é, imagina aquele deficiente físico que ele gosta de jogar basquete e ir numa escola de pessoas normais e ver aquele outro menino que pula super alto e acerta a cesta. Seria melhor esse deficiente físico estar numa escola de deficientes físicos e pudesse jogar basquete com outros deficientes físicos. Mas aí você tem a questão da interação em si. A interação no sentido de que, se você convive com pessoas de todo tipo de gente, vamos colocar normal e tal, você vai se inteirar melhor, você não vai sentir um preconceito com si mesmo. Mas aí você cai no outro problema do bullying. E aqueles que sofrem bullying por estar misturado com outras pessoas que não têm a mesma deficiência, né? E a preparação que a escola tem? A escola dá uma atenção especial para aquelas pessoas? Eu citei um exemplo ontem, da EF, que é o seguinte. Eu, por exemplo, tenho uma empresa de comunicação. Eu prefiro contratar um jornalista que não tenha pernas. Porque o jornalista que não tem pernas, ele simplesmente vai se dedicar muito mais ao trabalho dele, utilizando o que ele tem, que são as mãos. E eu até fiz uma brincadeira, não é nem uma piada de mau gosto, hoje em dia tem que ter cuidado com tudo que você fala. Né? Nossa, tá terrível ultimamente, viu? Tá terrível. Tá. Mas eu até brinquei, e depois pensei na brincadeira, né? Falei, porque a pessoa que não tem a perna e trabalha como jornalista, ele não tem para onde correr. Ele vai ter que estar lá fazendo as coisas de jornalismo, né? Mas essa é uma realidade. Eu tenho, na minha empresa, um deficiente físico e um deficiente mental. E eles são ótimos. Eu prefiro colocar um jornalista deficiente físico, que não tem as pernas, mas eu tenho a certeza que ele vai se dedicar àquilo e não vai reclamar de ficar sentado, né? Do que um normal de reclamar de estar sentado, ou então ter aqueles altos e baixos. Olha, uma descrição de pai de uma criança com síndrome de Down diz assim: deve-se manter essa criança próxima às demais para que a mesma saia da zona de conforto. Essa poderá ser desafiada a fazer muito mais do que faria cercada apenas de crianças portadoras de necessidades especiais. O que te parece? Ok. Ele teve um raciocínio sobre isso. Agora eu faço uma pergunta. O professor está preparado para lidar com essa pessoa com síndrome de Down? E ao tratar essa pessoa, ao prestar o tempo dele para essa pessoa, ele pode estar atrasando as outras pessoas também? Olha a questão que a gente coloca. E uma outra questão. A escola vai ter todo o preparo para uma criança com síndrome de Down? Se tivesse um filho com síndrome de Down, eu colocaria numa escola de crianças com síndrome de Down. Porque eles iam ter todas as estratégias e mecanismos, argumentos, para desenvolver a cognição dessa criança muito melhor do que uma escola normal. Uma escola normal não consegue nem desenvolver a cognição de crianças normais. Está tudo uma bagunça, um monte de gente. O professor não dá conta de tanta gente. É o que eu digo. A educação ela não pode mais ser singular. Aliás, não pode ser plural como ela é. Ela tem que ser singular. A gente está na era do usuário, do perfil. Cada um tem sua conta no Instagram e no Facebook. Assim como é a personalidade de cada um. Então, o professor tem que olhar a personalidade de cada um para saber como lidar com aquela pessoa e conseguir a atenção dela para que ela adquira o conhecimento. E aí, como vai funcionar isso com uma pessoa com síndrome de Down ali dentro? Tu vai dedicar mais tempo para aquela pessoa e menos para as outras? E aí as outras pessoas também vão se sentir menos especiais do que ele? E aí começa a ver a diferença. Olha, tem uma dedicação tão grande para aquele menino com síndrome de Down e não tem para a gente? Então, o que ele tem de diferente? Aí você começa a perceber a diferença. Ah, é porque ele é diferente, tá vendo? Ele tem síndrome de Down, por isso que ele tem uma atenção maior. Aí você começa a ver a diferença aí que gera preconceito. Então, isso é uma questão de raciocínio. Eu acredito que crianças com síndrome de Down devem estar em locais apropriados, porque ele vai ter todo o mecanismo, todo o material para desenvolver e ser melhor, ter uma cognição melhor, ser mais introduzido. E aí você pode fazer mecanismo de introdução social por fora da escola. Essa sua ideia aí se aplica às outras deficiências também? Como o autismo, que nós falamos aqui, como superdotismo? O autismo tem que ter também uma escola especial como superdotado, porque se o autista ele for superdotado, ele se inclui na superdotação.
Ele vai estar incluído ali. E o superdotado, com certeza, vai saber lidar com o autista e vai ajudá-lo. Porque uma diferença na superdotação é, geralmente, dificilmente você vai ver uma criança superdotada preconceituosa. Porque a observação da vida dela é diferente, é dentro de uma outra plataforma. Ele está mais curioso em descobrir a verdade das coisas do que separar pessoas ou distinguir raça, cor, etc. Entendeu? Essa é a diferença. Agora, se o autismo for um caso mais sério, aqueles autistas que, se você der um grito, ele já foge do controle, ele pode estar numa escola não junto com os superdotados, mas com pessoas dentro da categoria dele, por exemplo. Eu tenho aqui uma estatística que diz que 90% dos estudantes com deficiência ou transtornos do desenvolvimento estudam em escolas regulares no país. É uma prática unânime. Nós temos aqui um universo de 90% deles frequentando as mesmas salas dos demais. E isso por uma política estabelecida já há um bom tempo aqui no Brasil, né? E não temos a menor possibilidade, nem perspectiva de termos escolas especiais de fato, e não apenas uma sala com um monte de cadeiras ali, porque isso aí não é uma sala de aula, né? Hoje é apropriada. Então, diante desta ausência e sequer da possibilidade de que venhamos ter estas salas, não só salas, mas todo um ensino dedicado especialmente para eles, nessa ausência, dadas essas condições, o que é praticado hoje com 90% deste universo não está correto ainda assim? Se você avaliar como o Brasil trata essas pessoas, você já vai ver que não deu certo. Porque não tem nada de especial, aí você vai andar na rua, o cadeirante não consegue nem andar na rua direito. Então, na prática não tem. Não tem, nem na rua, nem na escola mesmo. Essa própria escola aqui que tenta inserir o propósito parece ser muito bom, mas na prática há a inserção plena. É o que a gente questiona aqui, né? Uma outra questão. Vocês sabiam que no Brasil, assim como em Portugal, onde eu estou agora no momento, se você contratar pessoas com deficiência, você consegue ter um abatimento nos impostos? Tem gente que não sabe disso. Ou seja, vale a pena você contratar um deficiente. Vale muito a pena. Mas as pessoas não sabem disso. E a burocracia é grande. E outra, você vai achar esses deficientes aonde? Agora, imagina se você tem uma escola especial com deficiente. Então, você já sabe onde buscar. Mas se você for buscar numa escola normal, por onde você começa? E essa escola normal dá o suficiente para aquele aluno? Será que aquele aluno deficiente físico que estuda numa escola de deficientes físicos não tem todo um preparo muito mais direcionado e maior? E depois as empresas vão lá nele buscar o contrato? Se eu sou uma empresa de muitos funcionários, se eu tenho uma empresa de 100 funcionários e que tem que trabalhar sentado, por exemplo, eu ia botar todos cadeirantes. Com certeza eles iriam ser melhores, mais dedicados do que quem tem as pernas. Mas aonde vou buscar? Numa escola normal? E a escola normal deu preparo suficiente para ele? A escola normal não dá nem preparo para os normais da EF. Fabiano, você diz que está em Portugal. Por que é que você está? Isso é residência permanente ou momentaneamente você está em Portugal? Eu sou filho de português, tenho família em Portugal, né? Eu nasci no Brasil, mas eu sou filho de português. Então, eu sempre tive lá e cá e eu decidi vir para cá há 3 anos e meio atrás. E por quê? Porque eu estava cansado do Brasil já. Por quê? Muita confusão. Era isso que eu queria saber. Por quê? Porque se eu falar a verdade, vão vir em cima de mim. Mas eu não vejo muito. Existe um fator determinante na humanidade que é o fator genético, né? E eu acredito que a cultura do Brasil, a genética que já vem das gerações, já está bem complicada, né? Então, quando você analisa, eu, por exemplo, que lá no Rio de Janeiro conhecia muitas pessoas de diferentes regiões, quando eu começava a ver uma cultura das pessoas já achando que ser bandido é legal, que passar os outros para trás é legal, quando eu já comecei a ver uma cultura em crianças assim, eu pensei que não tem futuro, é melhor eu sair. E você acha que isso se deve à miscigenação? Eu acho que isso se deve à educação.
a educação ela está errada já há muitos anos. Por isso que eu falo, a pessoa reivindica 30 anos já estamos assim. Pô, mas 30 anos está uma porcaria. A resposta está na violência. Né? A minha mãe foi professora de escola pública durante muitos anos. Ela é aposentada, né? E ela dava aula em escolas que ficavam dentro de comunidade. A minha mãe já sofreu ameaça de morte umas diversas vezes. Uma vez a diretora teve que ir lá no traficante avisar que ela foi ameaçada de morte. Mas ela foi ameaçada de morte porque ela brigou com o aluno que não queria estudar, entendeu? Ou seja, ela falava para mim assim, filho, os livros não são ruins, os livros, se a gente dá aula, os livros vão ensinar, mas os alunos não querem aprender. E os poucos que querem aprender não conseguem, porque aqueles que não querem mexem com eles. Você que é um superdotado, portanto, uma inteligência privilegiada, eu vou te fazer a seguinte pergunta, que é resultado da minha percepção. Tenho notado de alguns anos para cá, países, não só como Portugal, mas o próprio Canadá, a Austrália, eles têm incentivado a receber brasileiros que nas suas funções, nas suas especialidades, enfim, se destacam, e têm os levado para esses países aí. Então, eu fiquei pensando, nós estamos perdendo aqui no Brasil todo esse contingente de inteligência para outras nações, sabendo que qualquer nação, empresa, qualquer corporação hoje que tem um mínimo de visão sabe que ela vai crescer, mas baseada no conhecimento. Conhecimento será fundamental para qualquer nação que queira ser gigante, qualquer empresa que queira crescer. Sem conhecimento não vai dar. E aí eu estou vendo jovens e mesmo de outras fases da vida, mas que se destacam muito nas suas funções aqui no Brasil, indo embora. E esses países, inclusive Portugal, onde você está, abraçando esta gente e dizendo, vem para cá que nós vamos apoiar o seu conhecimento, a sua inteligência. É isso que eu tenho notado, posso estar enganado e me entristece muito isso, inclusive ter um filho fora daqui e um outro já pensando em ir também, embora. Eu vou te dar uma resposta sobre isso dentro de um raciocínio bem lógico e que não é falado, uma pergunta interessante, que seria bom se essa conversa pudesse se estender o máximo de pessoas possíveis, que a resposta é a seguinte. Na Mensa, por exemplo, que é uma associação de pessoas superdotadas, a Mensa do Brasil é muito famosa, porque os superdotados do Brasil eles são níveis internacionais, eles não perdem para o inglês, eles não perdem para o americano. Só que o Brasil ele não faz teste de QI nas pessoas, são as próprias pessoas que vão buscar esse teste. Então, uma grande minoria no Brasil que se preocupa em fazer o teste e os que foram aprovados, eles acabam saindo do país, porque eles encontram reconhecimento maior fora. Por exemplo, eu faço meu doutorado em Paris, porque o fato do meu QI me deu bolsa. Eu fiz, por exemplo, a minha pós-graduação em Harvard com bolsa. E eu fiz também o meu bacharel nos Estados Unidos, também recebi uma grande parte da bolsa por questão do QI. No Brasil, a faculdade PUC no Rio Grande do Sul recebeu o meu QI e falou que não muda em nada o preço. A PUC, que está lá, Karnal, que está todos de nome de pessoas famosas, Karnal, que eu acompanho, gosto muito dele, né? Ou seja, eles contratam um Karnal que vai fazer uma diferença, que vai atrair aluno, é um cara inteligentíssimo, mas eles não se preocupam com o aluno, eles se preocupam mais com a massa que paga. Então, assim, como é que o Brasil vai formar grandes nomes? Como é que grandes nomes vão valorizar o Brasil se nem a própria universidade de nome valoriza o aluno? Né? Então, assim, eu até peço desculpa por citar o nome, mas eu sou uma pessoa sincera. Né? Eu estudei, por exemplo, na escola Baiense, que é uma das escolas mais puxadas do Rio de Janeiro, e eu fui convidado a me retirar da escola, porque eu era um aluno baderneiro. Mas eles não perceberam que eu era baderneiro porque eu não era aceito e buscava nisso uma maneira de chamar atenção. Né? E depois uma pessoa do Baiense foi fazer o teste de QI comigo, que trabalhava lá dentro, e descobriu que eu era superdotado. Quem sabe o Baiense, se eu não tivesse visto isso antes e tivesse feito um trabalho teria especial aproveitado comigo, melhor. E eu não levasse o nome, né? Oi. De baderneiro, né? Não levasse o nome de baderneiro. Nossa... Não, e levasse o nome da escola. Sobre Canadá, sobre Portugal, vou explicar o que acontece. Portugal tem pouca gente. Portugal precisa de pessoas para trabalhar, mas pessoas competentes,
pessoas com formação, pessoas que vão fazer a diferença no país. Porque Portugal tem um problema também, que é um país que dá muito subsídio. Eles dão muito dinheiro para pessoas que não têm condição. E está criando uma juventude que não gosta muito de trabalhar. Então, tem muita gente que não está estudando como deveria e com a vontade de trabalhar como deveria, e aí acaba buscando fora também, por causa desse dinheiro que eles recebem do governo, né? E também o Canadá faz a mesma coisa, que faz o que os Estados Unidos faz, que é buscar os melhores de cada lugar e fazer com que o país seja melhor ainda. Exatamente. Olha, Fabiano, eu precisaria então dedicar um programa inteirinho a você, porque nós entramos num tema, evoluímos para outro e continuou muito interessante. Nós vamos ter que voltar a conversar num outro programa aqui, porque a sua participação foi muito proveitosa. Bom, em primeiro lugar, a gente despertou a reflexão no ouvinte. Eu digo que o jornalismo só é aproveitado, ele só é proveitoso quando ele desperta a pessoa, o ouvinte, o telespectador, que é o nosso caso aqui também, para a reflexão. Agora, se ele só fuzilou o sujeito de informação e mais nada, ele não provocou nada, ele não acrescenta lá muita coisa. Mas quando ele coloca a pessoa que está ouvindo, assistindo, enfim, em estado de reflexão, então valeu. Valeu a atuação jornalística, como valeu a entrevista. E a tua colocou muita gente a pensar nesta questão de segrega, não segrega. Nós temos a estrutura aqui, então, para as tais salas defendidas até pelo presidente aqui, especiais. Enfim, botamos todo mundo num estado de reflexão e depois avançamos até para outros temas que me interessam muito, acho que para os ouvintes também. É pena que o tempo não permite a gente continuar, por isso que eu estou querendo marcar com você proximamente sobre outros temas, porque a tua especialidade é muito complexa, ela tem variáveis muito grandes e vai ter muito tema para a gente conversar. Adoramos a sua entrevista, viu, Fabiano? Obrigado, Tarefa. Só me chamar, estou à disposição. E dá aí um abraço a todos os nossos irmãos portugueses de Trás-os-Montes. Aí, Portugal! Ei, Portugal! Um grande abraço, viu, Fabiano? Um abraço.